Tudo bom, pessoal? Meu nome é Rafael, eu sou aqui da Rota do Asfalto e hoje a gente vai estar falando aí para vocês da revisão que a gente fez aqui nesse Del Rey que está aqui atrás de mim, que é um Del Rey Guia 1990 com motor, já saindo aí com motor AP. Vocês viram aqui no canal que a gente fez a apresentação desse Del Rey, né? Então, a gente fez a apresentação dele, mostrando os detalhes, mostrando o que saía na versão, tudo. E agora a gente vai estar passando aqui numa parte um pouco mais técnica, uma parte um pouco aqui mais mecânica do serviço que a gente realizou nesse carro. Então, logo que esse carro chegou para a gente fez um checklist principalmente na parte de suspensão dele, tá? Então aí a gente foi conferindo item por item, tá? Da parte da suspensão, da parte da direção também. Então a gente foi fazendo aí um check-up, né? Cada ponto ali, então apareceram vários probleminhas, vários componentes aí que precisavam ser trocados e a gente foi fazendo essa revisão, né? Então os primeiros itens que a gente encontrou foi na parte de transmissão, que também a gente fez ali uma verificação externa, então a gente não retirou o câmbio, tá? Se vocês podem notar que o câmbio do AP da versão 1.8 AP, que é o caso aqui desse Del Rey, ele sai com um câmbio diferente dos motores CHT, tá? Então ele é um câmbio diferente, mas a gente não abriu esse câmbio, a gente fez a manutenção dele da parte externa, então tinha ali, da parte ali onde tem as coifas da transmissão, então onde é ligado ao semi-eixo, a gente fez a troca da coifa, do lado da homocinética. Uma coisa muito importante que a gente passa aqui para vocês, e isso é uma informação difícil de estar encontrando aí no próprio YouTube, nas pesquisas, nossa, é difícil a gente estar encontrando informação de como está realizando a troca dessa coifa. Por quê? Uma parte um pouco complicada, diferente do CHT, é o caso da trava da homocinética. A homocinética da versão com motor AP é diferente da homocinética do CHT. A fixação, a trava dela é diferente. A trava, no caso do AP, é uma trava interna, então você vai ter que rebater aquela homocinética até ela soltar aquela trava. Já no caso do CHT, não. No caso do CHT, a gente tem uma trava que você vai lá e arranca ela com um alicate. Vem com um alicate de trava, você vem soltando, solta a trava e aí sim você consegue puxar a homocinética. Se você fizer a mesma coisa que a gente faz aqui no AP, se a gente fizer no CHT, você vai acabar estourando ali a parte interna da homocinética. Então isso é diferente e isso é uma informação que não é tão fácil assim de a gente encontrar pela internet. Então, não só esteticamente os carros são diferentes a versão CHT quanto a versão AP, mas também essa parte mecânica, né? Muita gente acha que é só estética, são poucos componentes, muda o motor apenas. Não, essa parte de transmissão também muda, tá? Então, realizamos a troca aí da coifa, sendo que para trocar a coifa, a gente tem que retirar toda a parte ali da manga, toda a parte do disco do freio, né? Então ali a parte de pinça, freio, pastilha, tudo aquilo tem que ser retirado para eu estar tendo acesso à homocinética, né? Para eu estar tendo acesso ao semi-eixo ali para a gente fazer a troca da coifa da homocinética. Então, realizando aí a troca da coifa, aí sim a gente começa a montar o sistema novamente, conferindo ali pivô se está em bom estado, sendo que a gente teve que trocar o pivô de um dos lados
ele estava com um pivô muito perigoso. Aí vocês conseguem ver o vídeo aí onde o pivô ele está quase soltando, né? Aquele alojamento dele, o pino está quase soltando do alojamento do pivô. Então essa é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se ele escapar, isso vai causar um acidente, você vai ficar com o carro travado no meio do caminho. Então fica sempre de olho no pivô, o estado que está aquela coifa. A coifa ela acaba abrindo, ela acaba rasgando, vem aquela areia para dentro, vai juntar com aquela graxa, vai começar a abrir mais ainda o alojamento e aí uma hora pode acontecer um acidente com isso. Então é sempre interessante a gente ficar de olho também no pivô. A gente verificou tanto superior quanto inferior no caso do Del Rey. Então verificamos aí os 4 pivôs e no caso aí tinha que ter tido a troca desse pivô. Trocamos, então ficou certinho aí, super seguro. Então esse é um componente que a gente fala que você precisa ver, você precisa olhar para ele para a gente estar vendo se ele está em bom estado ou não. No caso desse pivô, a gente andou com o carro e não estava fazendo barulho algum. O carro estava com uma suspensão silenciosa. Então não adianta ter aquele, mas ele está fazendo um barulhinho, aí sim eu vou olhar. Não, é algo que a gente tem que ficar de olho sempre. Então levantou o carro, tira as rodas, olha, checa ele bonitinho. Se tiver algum problema, faz a substituição. Sendo que na hora de você olhar ele montado é uma coisa, na hora que a gente tirou, que a gente viu que ele estava num desgaste muito maior do que a gente pensava. Continuando a montagem, a gente também fez a troca dos discos. Então o disco, freio a disco na dianteira, principalmente a versão guia, ele sai com os discos ventilados, tá? Então a gente aí também substituiu por um disco ventilado da mesma forma. Então aí colocamos um disco novo no lugar, sendo que aquele anterior já estava com uma rebarba grande, tudo já estava com bastante desgaste. Então a gente fez a substituição do disco e de um jeito 100% correto, a gente também fez a troca das pastilhas. Então pastilha nova e disco novo. Então continuando essa parte de freio, a gente também fez a substituição dos flexíveis. Flexível é um componente que, olha, a maioria dos carros que chegam aqui para a gente fazer a manutenção, a grande maioria deles está com flexível ruim. Muita gente esquece de flexível. E é um componente que ele é algo essencial, é algo assim de uma segurança, né, para o funcionamento correto do carro. Isso se acontecer algum problema com ele, você simplesmente não vai conseguir frear o carro e vai ter um acidente muito feio. Então, o que pode acontecer além dele romper e acontecer um acidente? Conforme você vai tendo desgaste, você vai tendo uma dilatação da parte interna do flexível. E aí, aquela pressão vai ser diferente de um lado para o outro. Então, na hora que você freia o carro puxa para um determinado lado, né? O lado que está com o flexível pior. No caso desse Del Rey, os dois lados estavam ruins. Então, em si, ficou igual a pressão dos dois lados, mas estava numa situação bem ruim. O flexível já tinha acabado com aquela camada externa, né? Ele é feito por várias camadas e uma camada externa já tinha sido rompida, então ele só estava naquela parte interna. Isso pode ser que com uma pressão muito grande, né? Aquele momento que você tem que segurar o carro, ele acaba estourando e aí você acaba tendo um acidente por causa disso. Bom, quando lembram de trocar o flexível dianteiro, sempre esquecem do flexível traseiro. Esse não sofre tanto, porque não tem aquele movimento de esterçar as rodas, né? Mas movimento da suspensão, indo para cima e para baixo. No caso do Del Rey, eu tenho o eixo rígido traseiro. Com o eixo rígido, eu só preciso de um flexível. No caso, é um flexível ali quase próximo ao meio do eixo. E muita gente não troca esse flexível. Troca os dianteiros, sofre um pouco mais, troca os dianteiros e o traseiro ele acaba repassando. Vai até uma hora poder também ter esse desgaste e acaba rompendo, né? Sendo que é interessante a gente trocar o conjunto. Se eu tenho um conjunto novo na frente, eu vou ter uma determinada pressão. Se eu lá atrás for um flexível velho, ele vai ter outra pressão, então o carro vai ficar desequilibrado.
Então o freio dele vai ficar desequilibrado. Então é interessante a gente fazer a troca do conjunto. E para finalizar o sistema, um sistema novo, a gente também adicionou aí um fluido novo, tá? Então a gente removeu aquele fluido velho, aquele fluido que já tinha muitas quilometragens aí, retiramos ele e aí sim a gente conseguiu aí a gente colocou um fluido novo e fez a sangria do sistema, tá? Então retiramos aí o ar e aí um fluido novo aí para ele rodar muitos quilômetros. Outro componente que a gente precisou trocar, e esse é um outro que também muita gente esquece, é o braço tensor, os dois braços tensores traseiros, lá da suspensão traseira. Esse é também um componente que ele acaba desgastando ali as buchas, tá? Então as buchas elas acabam ressecando e aí acaba dando folga, fica com aquela folga no eixo traseiro e a gente fez a substituição do componente inteiro. Dá para fazer a troca das buchas, mas a gente prefere aí fazer a troca do componente inteiro. Principalmente nesse caso, onde o braço tensor que estava instalado, ele já estava com várias marcas, ele já estava bem empenado, então isso faz com que o eixo fique em outra posição, desgaste no pneu, não é um carro bom de curva, tá? Então aí, fazendo a substituição desses dois componentes, não trocando só um lado apenas, também trocando o conjunto, é importante para a suspensão ficar bem estável. Outro componente que a gente trocou foi da bandeja central. A gente trocou aquela bucha da central traseira, outro componente que muita gente esquece aí de fazer a troca. Então trocamos, ela estava bem ressecada mesmo. Ela também é a que consegue dar ali a posição correta do eixo, tá? Então a gente também fez a substituição da bucha da bandeja central traseira. Então esses componentes que eu acabei de falar são todos influenciados pela borracha, tá? Então a borracha desses componentes, elas estavam num mau estado, sendo que é natural isso, né? Então esse tempo, essa quilometragem faz com que a propriedade da borracha mude, né? E aí acaba dando resseca, fica dura, ela esfarela, também pode acontecer, né? Tem alguns casos que a gente pega aqui que às vezes nem a bucha mais tem. A bucha foi se desfazendo conforme a quilometragem do carro. E outros também que às vezes tem uma baixa quilometragem, mas a bucha já está toda ressecada, então a gente precisa fazer a substituição dela para o carro voltar ao funcionamento correto da suspensão. Então, depois de todos esses componentes trocados, né, depois de ter feito esse checklist, de ter trocado esses itens principais, itens vitais aí para o funcionamento, então a gente vai estar entregando o Del Rey aí para o proprietário que vai estar fazendo uma viagem agora aí no final do ano com uma maior confiança e segurança de um carro que, olha, é fantástico. E essa foi a manutenção, mas olha, uma coisa que acabou ficando naquele vídeo da apresentação desse Del Rey, a gente falou sobre os retrovisores aqui, o retrovisor nesse design aqui, que a gente falou que apenas no AP saíram, mas na verdade no 89 CHT também saiu com esse retrovisor com essa cara. Inclusive um de vocês aí acabou comentando aí e a gente acabou lembrando que realmente saiu no CHT 89 com esse retrovisor. Então aí só uma correção aí do vídeo da apresentação desse Del Rey. Então pessoal, muito obrigado por ter assistido. Agradeço demais o dono desse veículo aqui por deixar a gente estar fazendo aí conteúdo para vocês, né? Para estar comentando um pouquinho sobre essa versão, que é uma versão aí muito interessante do Del Rey. Não se esqueçam de se inscrever no canal, também de mandar aí para os colegas aí que gostam também de mecânica, de informação. Não se esqueçam também de entrar no nosso site, então nosso site lá www.rotadoasfalto.com, onde a gente vai estar também colocando várias informações lá, vai estar saindo também informações dos vídeos, a gente vai estar adicionando também artigos, inclusive já tem um artigo lá do guia, tá? Do Estúdio Guia, muito interessante, vou estar colocando aqui na descrição aqui desse vídeo, onde a gente vai estar colocando o site e o artigo também. E outra coisa, eu também vou estar adicionando aqui a apresentação desse carro. Então vou estar colocando aqui também o nosso vídeo aí com link aí da apresentação do Del Rey.
Então não se esqueçam de se inscrever, de dar curtida aí e até o próximo vídeo.